Olá para você que acompanha a nossa programação, seja bem-vindo, bem-vinda ao Conhecimento da Fé, o nosso compromisso semanal com a Palavra de Deus. Uma alegria podermos dar início a esse projeto de aprofundamento do conhecimento da Palavra. E antes de entrarmos no tema, antes de começarmos apresentando quem estará conosco para falar da Palavra de Deus, eu lhe convido a um momento de oração. Momento para prepararmos o nosso coração para receber a Palavra de Deus. Vamos lembrar a oração de São João Crisóstomo. Ó Senhor Jesus, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a Tua Palavra, que eu entenda e faça a Tua vontade, pois sou um peregrino na terra. Não escondas de mim os Teus mandamentos, mas abre os olhos, para que eu possa perceber as maravilhas da Tua lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da Tua sabedoria. Em Ti coloco a minha esperança. Ó meu Deus, de iluminar minha mente, meu entendimento, com a luz do Teu conhecimento. Não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas para realizá-las, pois Tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas. E de Ti vem toda boa ação e toda graça. Amém. Na Sagrada Escritura encontramos a palavra que o Pai Eterno nos dirigiu. Tendo acontecido assim na palavra, lembramos o encontro de Filipe com o etíope, que lia o profeta Isaías e perguntava: compreendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderia, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Para aprofundarmos o conhecimento na Sagrada Escritura, precisamos entender que a Bíblia, a Palavra de Deus, é inspirada. E você já deve saber que tem muitos assuntos que a compõem. Ou até mesmo nas primeiras palavras das Sagradas Escrituras, uma série de perguntas nos vêm ao coração. Nesse primeiro programa, nós vamos intensificar o nosso conhecimento na inspiração, nos gêneros literários e também na veracidade da Bíblia. Estão conosco duas queridas amigas, a irmã Mercedes de Budalies Dias, teóloga e biblista. Bem-vindo, professora Mercedes. Obrigada, eu que me sinto em casa. Isso mesmo, e professora Mercedes, que eu tive a alegria de ter como minha professora de Sagrada Escritura durante o tempo da teologia, e uma colega e amiga muito querida, Maria de Lourdes Pereira Kege, teóloga, pós-graduada em liturgia e em Bíblia. Lourdinha, bem-vinda, que alegria recebê-la. Obrigada, eu é que agradeço por poder ter sido convidada e estar aqui com vocês. A gente começa falando sobre esse momento especial de olharmos para a Bíblia, para a Palavra de Deus. E aqui eu trouxe a tradução oficial da CNBB, mas sempre deixando em aberto a possibilidade dos convidados, convidadas, trazerem a Bíblia, que é o instrumento do seu trabalho, do seu aprofundamento no dia a dia. Nós sempre pedimos às pessoas para que acompanhem o programa através da Bíblia com a tradução oficial da CNBB ou com a Bíblia que você tem aí na sua casa. A gente começa falando sobre inspiração. E é muito interessante falar sobre inspiração. Professora Mercedes, quando falamos de inspiração bíblica, nós imaginamos de fato algumas imagens e se a gente for lembrar do imaginário, né, como que Deus sussurrando no ouvido de alguém que ali buscou colocar essa mensagem nos papiros, através das palavras, muitas realidades que vão se revelando através da inspiração. A gente podia começar perguntando o que é inspiração bíblica? Para mim, pessoalmente, para começar a falar da Bíblia, eu gosto de rezar um versículo do Salmo 70. Senhor nosso Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos o que nossos pais nos contaram.
sobre as maravilhas que tu realizaste nos tempos de outrora. Eu gosto de acrescentar: ouvimos o que nossos pais e mães nos contaram. Porque na nossa experiência, aqui vai falar a catequista, sabe como que as mães têm ajudado muito a todas e todos nós a crescer na fé. Mas voltando à inspiração, uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Eu acho que é muito importante acreditar na inspiração da Bíblia, mas quando a gente começa a estudar a inspiração, vai encontrar muitas dificuldades. Porque tem um versículo que fala de um jeito e tem outro versículo que fala de outro. Vocês lembram quando Jesus pergunta a um legalista: mas espera aí, que é o que Jesus, o que você leu na Escritura? Que é importante para nós? E ele fala: amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, e ao próximo como a si mesmo. E isto está escrito no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mas chega João e ele diz: os dou um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu os tenho amado. É diferente. Percebem? João, no Evangelho, diz que a inspiração é outra. Então, a gente não tem tanto que se preocupar na lei, na letra. Tem que se preocupar na vida. E isto que Jesus nos ensina. Professora, e quando nós observamos tudo isso, entendemos que o Espírito Santo também fala quando a gente se abre a essa mensagem para compreendermos essas verdades, né? Afinal de contas, Lourdinha, a Bíblia tem muitos autores e esses autores se abriram para serem instrumentos do desejo de Deus de comunicar. Como é que você observa isso? Essas pessoas que buscaram fazer com que o desejo, a vontade, a mensagem de Deus estivesse mais próximo da vida das pessoas. Bem, eu acho que a gente observa isso porque cada um escuta Deus da sua maneira, né? Como ele escuta Deus, e a gente sabe que a Bíblia ela é humana e divina. Então, se ela é humana, aquele que escutou Deus, ele escreve da maneira como ele entendeu e não deixa de ser palavra de Deus. Ela não deixa de ser palavra de Deus e de acordo com a época e aquilo que está vivendo. É verdade. Né? E se a gente observar, a Bíblia como nós poderíamos trazer aqui a lembrança da palavra, é uma biblioteca, muitos livros, muitos autores, cada um com o seu jeito de passar uma mensagem, mas uma mensagem que se complementa, né, professora Mercedes? E as pessoas têm a possibilidade de olhar para a Bíblia como sendo um livro da fé de um povo. De fato. É costume das pessoas que se interessam pela Bíblia perguntar: mas a Bíblia tem erros? Lógico, tem erros. O que eu chamo erros? Por exemplo, tem salmos que estão repetidos. O Salmo 14 é igual que o 53. Procurem nas suas Bíblias. O Salmo 70 é igual que o 40, versículos 14 e 18. Então, o que significa isso? O que você falou. Há diferentes coleções de autores e comunidades que escreveram os Salmos e que hoje estão integrados em um livro que nós chamamos o livro dos Salmos. É importante dizer que isso não é
uma falha que nos impede acreditar no que está escrito. Ao contrário, isso nos ajuda a dizer, a Bíblia tem seus erros igual que nós temos nossos limites no dia a dia. E aí, para isso que a ciência teológica nos ajuda a termos a Bíblia mais próximo de nós, deixarmos de lado o medo, o receio e buscarmos nos aproximar. Eu acho que isso traz a finalidade e o esforço que nós fazemos aqui no conhecimento da fé, de nos aproximarmos da palavra de Deus, de colocarmos você diante da palavra com um desejo de intimidade. E aqui, Lourdinha, quando nós falamos de uma catequese que procura partir da palavra de Deus, como é que você explica a questão da inspiração para aqueles que estão olhando para a Bíblia, né? Podemos imaginar aqui a palavra que nos chega já pronta, que nos chega já, digamos, fechada, mas existe um processo para chegar até aqui, né? Sim, existe um processo. E esse processo, ele deve ser bem trazido à nossa língua de hoje. Nós não podemos ficar fundamentalista. Nós não podemos ser fundamentalista. Nós temos que voltar para o hoje e ver a Bíblia no hoje, no agora, e mostrar como é seguir Jesus Cristo hoje. O que Jesus nos fala hoje? Como é hoje? Naquela época foi assim, hoje não é muito diferente. Hoje não é muito diferente. E entender que a palavra não é simplesmente uma realidade de sentido literal, né, professora Mercedes? Ela nos remete a um esforço de atualização para a vida, né? Para que olhemos para a nossa vida e busquemos compreender essa mensagem para o nosso dia a dia. Exato. Exato. Uhum. Eu acho isso excepcional. Eu quero aqui, vamos fazer uma primeira pausa no nosso conhecimento da fé, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais reflexão bíblica aqui na TV Pai Eterno. A Casa do Pai é uma obra grandiosa e só é possível com a ajuda de cada devoto evangelizador. Acesse o nosso portal paieterno.com e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização. Estamos de volta com o conhecimento da fé, seu encontro semanal com a palavra de Deus, com a busca para o conhecimento da nossa fé que parte da palavra revelada pelo Pai Eterno. E a Comissão para a Animação Bíblico-Catequética é um serviço essencial à evangelização enculturada da Igreja no Brasil. Ela propõe um caminho de formação progressiva da fé. E nós teremos sempre aqui a participação de alguém dessa comissão. Nós vamos hoje acompanhar a mensagem do assessor dessa comissão, o nosso querido Padre Janisson de Sá. Graça e paz em Cristo Jesus. Sou o Padre Janisson, assessor na Comissão Bíblica Catequética da CNBB e estamos iniciando com esta noite formativa sobre o conhecimento da fé uma série de apresentações sobre o trabalho da nossa comissão. A Comissão Bíblica Catequética trabalha com Bíblia e catequese. A Bíblia, particularmente na animação bíblica, tentando fazer com que a palavra de Deus chegue a todas as pessoas, a todos os cristãos que possam conhecer, rezar, aprofundar, estudar a Sagrada Escritura. E temáticas importantes para o nosso crescimento na fé, o nosso crescimento como cristãos. Ao mesmo tempo, a comissão trabalha com catequese e todas as formas de catequese, a criança, adolescentes, jovens, adultos, idosos, a catequese batismal, catecumenato, toda a catequese com inspiração catecumenal. E nós queremos
sempre mais contar com o apoio de todos os cristãos, todos os católicos, para que nosso trabalho seja sempre mais fortalecido, chegue a todas as pessoas. Neste ano, estamos celebrando os 40 anos do documento Catequese Renovada. Ele foi aprovado pelos nossos bispos em 83. Este documento aqui, um dos documentos mais conhecidos na Igreja do Brasil. E neste ano de celebração, a nossa comissão também preparou um texto de reflexões sobre catequese renovada que devemos estudar e aprofundar em nossas comunidades, em nossas paróquias, dioceses, para nos preparar melhor, que em setembro teremos um encontro nacional onde todos são convidados. Então, pedimos de fato, neste nosso primeiro encontro, que possamos assim crescer sempre mais no desejo de crescer na fé, conhecendo as Sagradas Escrituras e, ao mesmo tempo, aprofundando temas tão importantes da catequese para o nosso crescimento e amadurecimento como cristãos. São João Paulo II, quando esteve no Brasil em 1980, afirmou que a catequese é um serviço único, indispensável, necessário, essencial para os cristãos e que a Igreja do amanhã depende da nossa catequese hoje. Então, contamos com você que nos acompanha neste programa através da PTV Pai Eterno para apoiar e nos ajudar nesta missão tão bonita que é catequizar, ensinar, transmitir a mensagem de Cristo a todas as pessoas. Deus vos abençoe. Muito obrigado, Padre Janisson, e o nosso abraço também a todos os que acompanham a catequese nessa perspectiva bíblica por todas as comunidades do nosso Brasil. Falando de Sagradas Escrituras, falamos de inspiração de Deus, mas para quem essa inspiração? Para pessoas que com certeza devem acolher essa mensagem com o princípio da fé. E para falar um pouco mais sobre a inspiração e o gênero da Palavra de Deus, eu quero aqui agradecer mais uma vez a participação da professora Mercedes, da catequista Maria de Lourdes, também teóloga. Muito obrigado pela participação de vocês. Começando esse segundo bloco, eu quero trazer aqui o ponto 5 da Constituição Dogmática Dei Verbum, que fala como a revelação deve ser recebida pelas pessoas que procuram ler a palavra de Deus, procuram acolher a mensagem de Deus revelada na sua palavra. Ao Deus que revela-se a obediência da fé, pela qual o homem livremente se entrega todo a Deus, prestando ao Deus revelador um obséquio pleno do intelecto e da vontade, e dando voluntário assentimento à revelação feita por ele. Para que se preste essa fé, exigem-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo que move o coração e converte-o a Deus, abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade, a fim de tornar sempre mais profunda a compreensão da revelação. O mesmo Espírito aperfeiçoa continuamente a fé por meio de seus dons. De modo resumido, nós podemos dizer, professora Mercedes, que acolher a mensagem da Bíblia pressupõe também dar a nossa devoção de fé a essa mensagem, não é mesmo? Certo. A partir da vida. Tem um texto que a mim me ajudou muito no Evangelho de Marcos, que fala sobre Jesus entrou na sinagoga. Logo fala, e os saduceus estavam atentos do que ele pregava. Interessante, Jesus, antes de dar nenhuma explicação, olha e vê um homem com a mão seca, em algumas traduções. Jesus olha para ele não pediu nada, e Jesus diz para o rapaz, vem para o meio. Que é o meio na sinagoga? É o lugar da palavra,
da Torá. Até hoje é assim. Jesus substitui a palavra pela vida sofrida daquele homem. Eu acho impressionante. A gente pode dizer, então, que a palavra só tem sentido se ela fala a vida das pessoas, né, Maria de Lourdes? Sim, só tem sentido se ela fala a vida das pessoas. Hoje mesmo, passando algumas informações para uma menina que está sendo introduzida agora na catequese, eu trouxe justamente isso. Só tem sentido a vida, a Bíblia, se ela for vivida e for trazida para a vida das pessoas. Senão, ela perde o sentido, mostrando esse Jesus que caminha, que fez cura dentro da sinagoga, como a Mercedes trouxe da Monseca, mas tem também o outro cego também, que Jesus cura e que ele sai, que Jesus fala para ele, fica calado, não esparrama, vai primeiro no templo se apresentar. E ele vai e leva o que Jesus fez para todo mundo. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. É levar a palavra onde a gente estiver. Viver essa palavra e estar com Jesus o tempo todo. Por isso, irmã Mercedes, nós olhamos para a Bíblia não simplesmente como um livro de histórias ou como um livro didático, como nós temos às vezes nas bibliotecas e nas nossas casas, aos quais as crianças, os jovens e até mesmo os adultos têm acesso. Mas ali a Bíblia é fruto da fé de um povo, né? E da nossa própria fé. Eu agora uso uma caneta bem amarela, sublinhando estas coisas que me surpreendem depois de tantos anos. Eu tinha 14 anos quando fiz o primeiro curso de estudo bíblico. Acabava o Concílio Vaticano II de abrir as portas. Nesse tempo, como era a expectativa de poder conhecer da palavra? Como a senhora se lembra dessas expectativas? Lembro. Gente, eu não entendia nada do que me falavam os professores, que todo mundo me olhava porque era a única pessoa nova. Mulheres éramos 3. A maioria eram padres ou senhores bem... É muito interessante a memória que eu tenho. E eu não entendia nada sobre as teorias que eles explicavam, mas eu achava bom. Eu não sei explicar, sei que eu fiquei sempre esperando estudar mais a Bíblia até chegar a compreender o que eu estou falando. Vejam bem, este texto que estou comentando começa em que Jesus entra na sinagoga e acaba dizendo que os mestres da lei saem da sinagoga dizendo: temos que matar Jesus. É impressionante. E tudo porque Jesus dá importância a um homem da mão atrofiada e que, sem ele pedir, Jesus diz: está pronta. E tem muitíssimos textos que assim, vocês estão sabendo perfeitamente deste contínuo Jesus conosco e atento para a fome do povo, para as necessidades das pessoas. Isso que é o importante da Bíblia. E aí eu queria trazer, Maria de Lourdes, você tem a oportunidade de estar em contato com jovens, com adultos, com crianças que estão nesse processo da iniciação cristã. Qual é o maior desafio que você observa com relação ao apresentar a palavra, ao colocar a palavra nas mãos dessas pessoas que estão buscando conhecer e dar fundamento à sua fé? Qual que é o maior desafio que você encontra assim, mais permanente, por assim dizer, nessas turmas? Eu trabalho mais com adultos, né? Minha catequese é mais catequese de adultos. A maior dificuldade, às vezes, o maior desafio, às vezes, é justamente fazer ver deixar de ver um Jesus fundamentalista, uma palavra fundamentalista, mas uma palavra viva, uma palavra que acontece e que acontece hoje, como aconteceu naquela época, acontece hoje. É um Jesus vivo que está no meio de nós,
Olha só que interessante. Está no meio de nós. Isso é muito importante, até porque a palavra, no caso a Bíblia, ela tem uma realidade própria da sua história, né? Do ponto de vista histórico. E aqui a gente pode lembrar as línguas que foram utilizadas para escrever a Bíblia. Professora Mercedes, vamos lembrar as línguas que foram utilizadas para escrever a Bíblia. A Bíblia foi escrita por primeiro em quais línguas? Na terra da Bíblia se falava aramaico, hebraico e outras muitas línguas que não eram as do pessoal que realmente se dedicou a guardar textos. Então, essas foram as primeiras línguas. Depois, quando já tinha um texto mais ou menos organizado, São Jerônimo foi convidado pelo Papa para traduzir ao grego. E depois foi ao latim, e só no Concílio Vaticano II, os padres conciliares resolveram que era necessário em todas as línguas. E aí começamos a usar as línguas. Eu tinha uma Bíblia em latim, que depois foi em espanhol e já era o máximo para eu poder entender, perguntar, cutucar. Sim, sim. E isso é muito importante, porque gera também a curiosidade, o interesse, né? Que eu acho que, acima de tudo, é a gente buscar aguçar o interesse pela palavra de Deus no coração das comunidades. E esse esforço da igreja em levar a palavra às mãos das pessoas é também aquele desejo da parábola do semeador, né? De lançar as sementes para que as pessoas possam cultivar, né, Maria de Lourdes? As pessoas possam não deixar a Bíblia como um objeto de, digamos, de decoração na casa ou no altar ou no cantinho da oração das pessoas, mas folhear e também ali se aprofundar nessa mesma palavra. Exatamente. Inclusive, eu costumo dizer muito para os catequizandos que a Bíblia é para ser usada e que, de preferência, que eles busquem pelo menos o Evangelho do dia. Leia o Evangelho do dia e tenta vivenciar o Evangelho do dia. Se eles vivenciarem, pelo menos se eles conseguirem fazer as leituras do dia, eles vão conseguir ler a Bíblia toda. Olha, se eles fizerem isso. E esse esforço, a gente pode pensar que às vezes é fácil, mas perseverar exige muita dedicação. Nós vamos para o nosso segundo intervalo e na volta nós vamos falar mais da palavra de Deus. A Casa do Pai é uma obra grandiosa e só é possível com a ajuda de cada devoto e evangelizador. Acesse o nosso portal paieterno.com e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, este nosso encontro. Lembrando que você participa desse programa, nós queremos que ele alcance o seu coração e instigue em você o desejo pelo conhecimento da Palavra de Deus. Agora eu quero convidar você a acompanhar uma mensagem de Dom André Vital Félix da Silva, nosso amigo bispo de Limoeiro do Norte, no Ceará, que é mestre em Teologia Bíblica pela Universidade Gregoriana de Roma. Ele deixou uma mensagem para nós. Padre Wellington, antes de tudo, parabenizá-lo por esta iniciativa deste programa, Conhecimento da Fé, que sem dúvida vai trazer tantos benefícios para tantas pessoas que desejam aprofundar a sua fé, o seu conhecimento, aquilo que nos diz o próprio apóstolo Pedro, da razão da sua fé, para assim se manter na fidelidade
a essa graça que Deus concedeu de crer e crer no seu amor. E também o tema muito inspirador, né? A Bíblia, né? Como palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus, a Bíblia que registra as experiências do povo de Deus do Antigo Testamento, do novo povo do Novo Testamento, e essas experiências sempre fundamentadas numa verdade. E qual é a verdade? A verdade do amor de Deus para com o seu povo, que não mediu esforços para demonstrar esse amor, enviando o seu Filho como nosso Salvador. E falando dessa inspiração bíblica e da veracidade da Bíblia, é bom recordar aquilo que a Constituição do Vaticano II, intitulada Dei Verbo, a Palavra de Deus, a Constituição que trata justamente da revelação, nos recorda, no seu número 11, que nós devemos crer que os livros da Sagrada Escritura nos ensinam tudo aquilo que está relacionado à nossa salvação. E, portanto, essa é a verdade fundamental. Então, nós nos aproximamos dos textos sagrados não por motivações, especulações de várias ordens, mas, antes de tudo, motivados pela fé. E crer que nos livros sagrados Deus nos ensina com clareza, com certeza, com fidelidade e sem erros, mas tudo relacionado à verdade fundamental, que é a nossa salvação. Então nós não podemos nos aproximar da Sagrada Escritura para matar algumas curiosidades. Não é uma viagem motivados por uma arqueologia para constatar verdades científicas que podemos assim até afirmar que são muito reducionistas. A verdade que transcende até a nossa própria compreensão é aquela que o nosso coração deseja. Então, Padre Wellington, eu, mais uma vez, parabenizo por este programa e que Deus abençoe, né? E que, de fato, possa alcançar muitos corações desejosos de crescerem na fé, no conhecimento da Palavra de Deus. Um grande abraço para o senhor e também para todas as pessoas que vão acompanhar, estão acompanhando esta belíssima iniciativa. Muito obrigado, Dom André. Sempre estaremos aqui ouvindo a palavra também daqueles que têm a missão de conduzir o povo de Deus à luz dessa mesma palavra de Deus. E aqui conosco, irmã Mercedes, nossa querida professora de teologia, professora e biblista, e também a Maria de Lourdes, catequista, teóloga, uma amiga muito querida. Eu queria que a gente voltasse falando sobre os erros, porque quando a gente fala da inspiração da Bíblia, eu me lembro que a irmã Mercedes dizia na teologia o seguinte: na Bíblia existe, tudo é palavra de Deus, mas nem tudo é vontade de Deus. Lembra-se disso, Mercedes? Lembro. E aqui nós não combinamos para dizer isso, porque eu me lembro quando você dizia, na Bíblia tudo é palavra de Deus. A Bíblia toda é palavra de Deus, mas nem tudo na Bíblia é vontade de Deus. Talvez ali no momento em que o escritor começou a fazer as suas anotações, vez ou outra passam impressões, desejos, interesses, vontades. Podemos considerar isso também como um limite, não vou dizer erro, né? Mas um limite humano que está presente na Bíblia? Tem muitos limites e não temos que nos assustar. Eu faz 1 ano, 2 anos, você estava falando antes das diferentes línguas. Sim. Agora, quando tenho tempo, eu leio a Bíblia em hebraico. Digo quando tenho tempo porque às vezes é difícil ir atrás. E de repente eu descobri em uma passagem bem bonita que vocês conhecem, da mulher samaritana, é conhecida assim. Jesus chegou cansado, a meio-dia, e sentou ao lado de uma fonte. Depois chegou a samaritana e chegou a um poço d'água. A tradução fonte
é totalmente diferente da tradução Poço. Quer dizer, não a tradução, a realidade. Eu acho que quando João escreve este texto, está dizendo a água, mana. Antes o padre Wellington falou sobre o Espírito. O que está junto de Deus, junto de nós, esse Espírito que nos ajuda a compreender a Bíblia. Já a samaritana tem a lei, tem que usar o cabo, a corda para tirar o poço, a água do poço. É diferente. Então, quando a gente avança nos conhecimentos bíblicos, encontra sentidos muito mais profundos para nossas vidas. E eu acho que isto é mais importante. Os erros, por serem erros, não tem problema nenhum, porque é próprio errar de seres humanos. Verdade. E por isso, Maria de Lourdes, você, que eu tive a oportunidade de dividirmos ali a carteira, né, para estudarmos teologia juntos, você se lembra que os professores, principalmente os biblistas, falavam para a gente ruminar o texto. Ruminar, que remete àquele movimento que os animais faziam, né, de comer várias vezes o mesmo alimento, de voltar várias vezes ao mesmo texto. Essa ruminação, ela ajuda as pessoas a compreenderem melhor limites, inspiração, mensagem, o que diz para a vida, assim por diante? Sim, e como, né? Ruminar é como a vaca faz, né? Ela come, ela devolve a comida na boca, mastiga novamente, volta para o estômago, né? E acho que se a gente faz isso com a palavra, se a gente rumina a palavra, lê várias vezes, pensa, faz uma leitura orante sobre essa palavra, né? E vive essa palavra, procura viver essa palavra nessa leitura orante, a gente rumina essa palavra e essa palavra vai nos dar um outro sentido, vai nos mostrar um caminho, vai nos fazer ver diferente tudo que a gente... Sim. Acho que é muito importante acrescentar a palavra saborear. Saborear. Nós temos que encontrar a força no sabor novo dessa palavra. Olha que interessante isso. E eu acho que aí entra uma pergunta que muitas pessoas fazem, não somente nos ambientes acadêmicos, onde se estuda às vezes a teologia, mas nos círculos bíblicos, nas comunidades. Pessoas às vezes nos param e perguntam, professora, qual a tradução da Bíblia é a melhor? Ou qual Bíblia eu devo ter em minha casa? E a gente sempre sugere, aqui nós temos o princípio de sugerir a tradução da CNBB, porque é a tradução que é lida nas celebrações, nas santas missas, é a tradução que traz os lecionários e que os sacerdotes, os diáconos, as religiosas e religiosos apresentam às comunidades nos momentos celebrativos. Como é que a gente pode falar um pouco, e aí bem sucintamente, é claro que é um tema que traz muita polêmica, né, sobre a tradução da Bíblia. Nós temos uma Bíblia que é melhor que a outra, e aí, como a senhora disse, aramaico, hebraico, grego, as línguas originais. As traduções, muitas vezes, às vezes são traições, né, ao texto, falam diferente do sentido daquilo que foi escrito. E aí a gente tem que ir descobrindo. Tem um texto que a Maria de Lourdes e eu temos trabalhado muito nas comunidades, que é dos discípulos de Emaús. Nós inventamos um diálogo, o diálogo dos discípulos com Jesus, como um homem e uma mulher. Para mim é a coisa mais evidente que estão falando um homem e uma mulher. Quem pode me dizer que não? Quem que estava lá quando escutou? Então a gente tem o direito de interpretar, o que fazem as diferentes Bíblias. Cada uma normalmente é mais fiel
em um aspecto, né? em um aspecto e outra em Certo. outro. Eu, se você me aperta, tem vezes que eu uso 10, 12, 15 Bíblias para encontrar o sentido que eu acho que é mais adequado. Na comparação dos textos, Exato. às vezes pegar o mesmo texto, olhar num texto da tradução X, Y, Z, colocando dos lados e talvez ali buscando apresentar as diferenças, né? Palavras, sentidos. Sem esquecer o público que lê aquilo, porque eu falei da mão seca e da mão atrofiada. Um médico, mais seca, mão seca, mão atrofiada. Gente simples que é seca, é seca. seca, exato. Então, não podemos fazer a lei, é a liberdade dos filhos e filhas de Deus na interpretação para ajudar a viver o que Jesus nos ensinou, a palavra. Eu quero agradecer aqui a participação da irmã Mercedes. Muito obrigado. Mais uma vez, sempre é muito bom falar com a senhora, né? E agradecer também a presença da Maria de Lourdes. Muito obrigado pelo seu sim, estar aqui conosco. O programa vai chegando ao final, agradecendo a sua participação, agradecendo a você que nos permitiu abrir a palavra de Deus e rezar com você, meditando um pouco mais sobre a disposição e o olhar que nós devemos ter para com essa palavra. A nossa jornada bíblica continua aqui na TV Pai Eterno e na próxima semana nós vamos abordar mais um tema interessante para te ajudar a se aproximar ainda mais do sentido, da mensagem da Bíblia, a palavra do Divino Pai Eterno. Que o Senhor esteja na sua vida, que você seja sinal da bênção e da graça de Deus na sua comunidade e que na sua família a palavra ocupe o centro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.